Cidadania em Ação, né, organizado aqui pelo nosso Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico ProLegis, onde nós temos a preocupação de fortalecer, divulgar os laços de cidadania, dando direitos e dando voz àqueles que mais necessitam. Hoje nós temos uma data muito especial. Mês de agosto, nós sabemos que é uma data importante da criação dos cursos jurídicos no Brasil. E dia 11 de agosto é um dia mais importante ainda, que é considerado o Dia do Advogado. E é uma honra trazermos para a nossa entrevista hoje o advogado que representa a advocacia guarulhense como presidente da 57ª subseção. Eu estou falando do Dr. Abner Alves Vidal, advogado, já de muitos anos, repito, presidente da subseção Guarulhos, ex-tesoureiro da própria subseção, na gestão anterior em que foi presidente o Dr. Ferrari. Ele é mestrando em Direito do Trabalho, lá na PUC. Agora mesmo ele me falou que mestrando por quê? Porque a presidência da OAB forçou a barra e ele não teve como dar continuidade concomitantemente, porque a gente sabe que é uma agenda muito pesada, é compromisso todo dia, e aí fica difícil de compatibilizar. E é especialista em Direito do Trabalho, obviamente. Para entrevistar o Dr. Abner, eu convidei um outro advogado que é muito próximo de mim, tanto que é meu filho, né? Dr. Leonardo Freire. Dr. Leonardo é advogado, tem atuação na área de direito eleitoral, tem direito do consumidor, é mestre em direito, tem mestrado pela PUC, aliás, pelo Mackenzie e pela USP, né? E é professor universitário. E iniciamos dando boas-vindas ao Dr. Abner, franqueando-lhe a palavra para que ele faça considerações iniciais. Muito bom dia, Dr. Clóvis, Dr. Leonardo, um grande prazer estar aqui. Me sinto honrado em ser convidado por Vossa Excelência, Dr. Clóvis, que é o professor de todos em Guarulhos, muitos advogados carinhosamente costumam dizer que passaram pelas mãos, né, pelo conhecimento do Dr. Clóvis. Imagino, Léo, que para você tenha sido um privilégio, e é um privilégio, né, aprender todos os dias com o professor Clóvis, então é uma grande honra. Além do que foi também meu professor na universidade. Pois é, eu não tive a alegria de ter aula. Eu fui no ginásio também. Também no No ginásio. Eu digo ginásio. Eu fiz FIG também, vocês sabem, né? Mas eu não tive a alegria de ter sido aluno do professor Clóvis, acho que por uma questão de grade, né? Mas uma grande honra, professor, estar aqui nesse espaço dedicado à promoção da justiça, especialmente hoje, que é o dia da advocacia, né? O dia que nós temos que ressaltar os nossos laços da advocacia, dizer, né, à população, dizer da importância desta profissão, e dizer também para a sociedade guarulhense da importância de consultar um advogado atuante aqui na cidade de Guarulhos. Esse mês de Guarulhos marca alguns eventos da OAB Guarulhos, e esse mês do advogado marca alguns eventos, especialmente uma grande campanha de valorização da advocacia aqui de Guarulhos. Com o passar aqui da nossa conversa, eu vou ter a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais. Mas obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bem. Doutor Leonardo, por gentileza, se apresente e já comece a fazer aquela primeira indagação para o nosso entrevistado. Eu fui já apresentado, né, no início, eu não gosto muito de ficar me apresentando, né, mas eu agradeço o convite, agradeço a presença do Dr. Abner. E assim, uma coisa que me chama a atenção
O doutor Abner é um advogado de sucesso, é um líder, né, na advocacia, é dirigente da OAB, exerceu já cargos em administrações anteriores, e tudo isso muito jovem. Né? E eu lembro, quando eu comecei a dar aula com 24 anos. Eu era provavelmente um dos mais novos na sala de aula. E o professor Sérgio Rezende de Barros, que era meu orientador, na época, e eu fui assistente, ele me dizia o seguinte, né? Contra você as espinhas do rosto. Tá? E eu pergunto para você também, como é que você concilia, né, essa juventude e essa cara de jovem, né? Pode até ser mentira, mas a cara é de jovem. Né? Como é que você concilia isso com todos esses compromissos que tradicionalmente são esses cargos e essas posições são ocupadas por pessoas mais velhas? Como é que você convive com isso? Pois é. Ótima pergunta, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Né? Eu sou um dos presidentes mais jovens da história da OAB Guarulhos. A nossa profissão é uma profissão que demanda um certo tempo. Né? Eu costumo dizer na entrega de carteira que ilude-se o advogado que recebe a carteira da ordem e em 6 meses vai imaginar que está rico. Né? É só no Instagram, arraste para cima e fica milionário. A nossa carreira é uma carreira de consistência, é uma carreira que você constrói tijolinho por tijolinho, né? E, naturalmente, a OAB também é reflexo, né? Os cargos diretivos na ordem é reflexo dessa construção de carreira. Especialmente numa cidade grande como Guarulhos, né? Nós estamos em uma das maiores subseções do estado e nós somos maior, inclusive, a nossa subseção de Guarulhos é maior que 4 capitais, 4 estados. Ou seja, é uma grande advocacia. Você me perguntou como eu concilio. Primeiro que é a maior honraria da minha vida. Né? Não tem honraria profissional maior do que estar, neste momento, exercendo a presidência da ordem. Eu me dediquei muito, e disse isso ao meu escritório, quando as coisas caminhavam para uma candidatura, eu chamei minha esposa, que é também advogada, que temos escritório junto, e falei, olha, eu preciso ter aqui uma decisão em conjunto, né? E primeiro ela comprou a ideia, o nosso time do escritório comprou a ideia, no sentido de que, olha, o escritório vai ter que amadurecer muito rapidamente e ter essa convivência sem a minha presença física. Nós estamos em agosto, hoje é o dia 11, eu não fui ainda para o meu escritório esse mês, né? Então, eu tive algumas reuniões telepresenciais, eu tive algumas diligências pelo escritório, fiz uma reunião essa semana em Vitória, porque nós atendemos algumas empresas fora da capital, fora do estado de São Paulo, então já viajei para Vitória para uma reunião, mas no escritório eu não fui. Então, no escritório, primeiro é o suporte do escritório. E dificilmente vai ir esse ano. Eu tenho esperança de ir em algum momento, né? Mas primeiro o suporte do escritório é muito importante. Você está sabendo que você mudou de endereço? Tô sabendo. Esses dias um colega advogado ligou no meu escritório e falou, olha, eu queria falar com o presidente da OAB, com o doutor Abner, e aí as assistentes passaram, né, para minha sócia, para minha esposa, que é a Camila, e ela falou, olha, doutora, é mais fácil o senhor encontrá-lo na OAB do que encontrar aqui. Eu pensei que era mais fácil. Não, é mais fácil encontrar na OAB. E em casa então nem se fala. Olha, doutor Clóvis, você sabe que eu tenho uma filha de 7 anos, então era uma preocupação muito latente, principalmente da minha esposa, esse convívio familiar. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, que eu ensaiei uma mudança para um condomínio fechado em Arujá, acabei decidindo por ficar muito próximo da OAB, a minha casa fica 5 minutos da OAB e do meu escritório, justamente por essa logística. Então era uma preocupação. Graças a Deus e graças a toda uma estrutura, eu tenho conseguido conciliar pelo menos os finais de semana, sábado e domingo, para minha filha, para minha família. Então eu consigo às vezes encaixar um almoço na minha casa para almoçar com a minha filha, como eu estou muito próximo, isso beneficia. Eu diria que na minha casa eu até consigo comparecer, o problema mesmo é o escritório, porque se eu apareço no escritório, tem uma reunião, tem um compromisso, e aí eu não consigo sair. Mas eu tenho conseguido conciliar. A juventude, ela é boa e ela é ruim. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso com o Dr. Clóvis. A última vez que nós conversamos
na UAB, acho que ele vai se recordar. Eu tenho o privilégio de ser jovem, de trazer um oxigênio para esse cargo, que não é usual um jovem estar nesse cargo, não é comum. Então eu tenho o privilégio de trazer um oxigênio, trazer uma visão um pouco mais antenada, mas eu tenho a deficiência de não ter passado, por exemplo, o que o Dr. Clóvis passou. Outros advogados de escola que exerceram esse mesmo cargo passaram. Então, essa minha deficiência, o que eu tento corrigir é conversando com advogados mais velhos, procurando me cercar de pessoas que já tenham passado por essa estrada. Inclusive, o Dr. Clóvis, eu falei isso a ele e falo aqui de público, não tenho vergonha alguma de esclarecer. Eu gostaria, e eu tenho feito isso, tenho esse movimento, de me consultar com pessoas, com advogados que já passaram por uma trajetória. Eu costumo dizer sempre, Léo, para os jovens advogados, que a única diferença entre um advogado mais experiente e um advogado menos experiente é a estrada da vida, são os remédios e os problemas que o advogado mais experiente passou e que o jovem advogado vai passar. Aí você tem duas opções. Ou você se conecta com pessoas com mais tempo de carreira, para que você não repita os mesmos erros e para que você tome aquele remédio adequado, para que você não cometa, ou que você não passe tantas dificuldades, ou você vai sofrer na advocacia nesse primeiro momento. Então é importante que a gente, especialmente o jovem advogado, e especialmente isso vale também para um jovem presidente, se cercar de pessoas mais experientes, seja para o aconselhamento, seja para beber diretamente da fonte, para que a gente tenha um maior entendimento e aos poucos a gente vai construindo a nossa trajetória, o nosso caminho. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Eu me cerco de pessoas um pouco mais experientes e gosto muito de conversar com pessoas. É muito sacrifício, mas é um sacrifício gostoso. Uma delícia. Doutor Abner, entrando na questão da cidadania, propriamente dita, nós sempre associamos exercício da advocacia com o fortalecimento da cidadania. Isso é um chavão nosso. Um pilar, talvez. É um pilar fundamental. O que você, como presidente da OAB, entende a busca plenitude da cidadania, como advogado e como presidente de uma instituição que em Guarulhos tem mais de 6 mil inscritos, né? 7.315. 7.315 advogados em Guarulhos. Não é pouca coisa. Pois é. Pergunta muito complexa, né? Daria para nós fazermos aqui um diálogo, talvez uma tese de dissertação que eu fiquei devendo para o meu orientador, mas com a compreensão dele, ele falou, não, vá lá, depois você volta, enfim. Mas veja, a cidadania, na minha humilde visão, ela precisa ser separada em camadas, né? Nós vivemos em um país absolutamente desigual, né? Nós só entendemos a desigualdade do nosso país quando nós temos a oportunidade de conhecer um país menos desigual. Eu costumo sempre citar o exemplo de países da Europa, dos Estados Unidos. Certa vez eu estava em Las Vegas almoçando lá numa das churrascarias e o garçom conversando, eles gostam de conversar ali com brasileiros, né? E aí eu perguntei, como é que é a vida aqui? Ele falou, olha, doutor, é maravilhosa a vida aqui. Eu moro num condomínio, a minha casa tem 3 quartos, eu sou garçom, a minha esposa é auxiliar de cozinha, aqui nesse mesmo restaurante. Eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos estudam na mesma escola do gerente da churrascaria. Eu tenho um carro aqui nos Estados Unidos que no Brasil eu não teria condições de ter. Só tem um problema. Eu estou ilegal aqui nos Estados Unidos, eu não consigo sair. Se eu sair para visitar minha família, eu não volto. Só que se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter a condição de vida e a condição de educar os meus filhos. A gente começa a entender o que é exercício da cidadania a partir da desigualdade. Porque, veja, a cidadania para a sociedade é você ter o direito de ter uma qualidade de estudo para o seu filho, uma qualidade de vida para o seu familiar. Nós falamos em direitos humanos, eu vou dar uma volta, mas eu vou afunilar depois. Nós falamos em direitos humanos, é muito difícil você exigir que aquele trabalhador porteiro que ganha o piso salarial R$ 1.600, R$ 1.800 por mês
e que ele tem que atravessar a cidade para chegar até o trabalho. Ele acorda 4h30 da manhã, ele pega ônibus precário, ele demora 2h30, 3 horas para chegar no local de trabalho, ele demora 2h30, 3 horas para retornar ao seu local de residência. Quando no trajeto ele passa pela Dutra e vê o Adriano Marrei com presos ali, e ele pensa, caramba, essas pessoas estão custodiadas, essas pessoas elas têm algumas alimentações no dia, eu não tenho. Essas pessoas têm relativo conforto, talvez essa pessoa não saiba como é a vida numa prisão, né? Mas a visão dessa pessoa ela está muito melhor do que eu, porque eu estou trabalhando o tempo todo, eu gasto às vezes 15, 16 horas para ir e voltar do trabalho, para não ter tudo aquilo. Exatamente. E como é que a gente vai cobrar que essa pessoa defenda direitos humanos? Como é que a gente entende que essa pessoa exerce a sua cidadania de forma plena? Então é muito complexo isso do ponto de vista da sociedade. Do ponto de vista da advocacia, a advocacia é um reflexo da sociedade. Claro que o advogado ele tem uma posição um pouco mais privilegiada. Ele tem, talvez pelo exercício da profissão, acesso ao capital que proporcione a ele um exercício da cidadania um pouco mais digna. Mas a gente tem outros problemas de cidadania também com relação a isso. E aí a gente entra para a OAB. A OAB, nós sabemos que é uma instituição que não recebe um centavo de dinheiro público. A OAB é mantida com a minha contribuição, com a sua contribuição, com a contribuição do Dr. Clóvis. A minha não, que eu estou isento. O senhor está isento a partir desse ano, inclusive será homenageado na OAB. Não apenas pela isenção, mas por todo o trabalho que foi realizado ao longo desses muitos anos de advocacia. Mas a OAB é mantida com a contribuição do advogado. Mas ela tem um viés social. E aqui nós precisamos equilibrar porque muitas pessoas pensam, Leonardo, e com todo respeito, querem atribuir à OAB uma função que não é dela. Querem atribuir à OAB, querem colocar na mão da OAB uma pedra que ela não precisa ou não deve atirar. A OAB não tem o poder de polícia. O poder de polícia é do Ministério Público, o poder de investigação é das autoridades. Então nós temos órgãos para que exerça esse poder de polícia, mas cabe à OAB essencialmente a fiscalização e a cobrança desse exercício da cidadania, seja no direito médico, seja no direito ao acesso a programas sociais. E em Guarulhos nós temos feito movimentos nesse sentido. Então as pessoas às vezes falam, mas o que a OAB tem feito efetivo para que a população tenha o exercício da cidadania? Por exemplo, a cidadania no sentido de exercício ao direito médico, que está previsto na Constituição Federal. Nós, OAB, nós somos legalistas. Então, se nós recebemos aqui uma denúncia, nós precisamos, antes de oficiar, nós precisamos instalar um expediente, nós precisamos apurar e daí então agir. Nós temos alguns expedientes contra alguns hospitais específicos, nós temos um problema grande em Guarulhos com relação a essa terceirização, algumas empresas que deixaram uma dívida tremenda com os trabalhadores, um problema na saúde. A OAB tem agido, mas tem agido dentro da legalidade, dentro dos expedientes. Então, na nossa visão, a OAB precisa e deve exercer essa fiscalização de todo esse aparato que dá suporte efetivamente ao exercício da cidadania com relação à saúde, com relação ao acesso aos serviços sociais. Então, era mais ou menos isso, professor. A gente pode aprofundar essa questão, mas a gente precisa lembrar sempre que a OAB é um órgão mantido com as expensas privadas. Ela tem essa função social e é muito importante, mas essa função social no sentido de fiscalizar. A OAB não pode substituir o Estado no sentido de realização, por exemplo, de campanhas, mesmo que a OAB não tem braços para isso, campanhas no sentido de acolher todas essas situações que a gente vê, que a gente percebe e que a gente tem muito pesar, mas não cabe, infelizmente, à OAB, num primeiro momento, ter ações efetivas para tentar corrigir isso. Cabe à OAB a fiscalização. Vou entrar aqui em 2 pontos da fala do Dr. Abner com relação a essa necessidade de consciência de cidadania que refletem exatamente o que eu penso sobre essa questão da desigualdade. Por que as pessoas, às vezes, quando deixam o país, né,
resolve morar fora, ela tem aqui uma situação econômica mais favorável, tá? E quando vai morar nos Estados Unidos ou quando vai morar na Europa, automaticamente ele dá um downgrade de classe, digamos assim, né? Então, o que ele faz aqui, ele não consegue fazer lá. Mas mesmo assim ele vai e ele tem a sensação de que vive mais feliz. Por que ele tem a sensação de que vive mais feliz? Porque ele não vê tantas pessoas infelizes. Então, existindo menos desigualdade, automaticamente você tem a sensação de mais felicidade. Tá? Ou seja, a luta contra a desigualdade é uma luta, mesmo que as pessoas não saibam, é uma luta que no final das contas escolhe frutos. Tá? E que infelizmente não é uma coisa que a gente tem tanta consciência de que deve buscar. Tá? Isso não é um debate muito comum. Tá? Inclusive, as peças que se atribuem a quem usa esse tipo de discurso são inclusive pejorativas. Mas, enfim. Um outro ponto importante que você colocou foi com relação à pessoa que olha aquela realidade do preso e fica se questionando por que ela tem que se esforçar tanto para ter o que o preso tem de graça. Muitas vezes é um raciocínio, porque a pessoa não sabe exatamente o que tem lá dentro, mas ela escuta a propaganda de que come, dorme, bebe de graça e ela consegue fazer isso tudo de graça, pelo contrário daquilo lá de fora trabalhando e pagando imposto. Essa pessoa, assim como outras tantas vítimas desse sistema, não tem condições de entender o que são os direitos humanos, porque a vítima não tem condição de entender o que é direitos humanos. Não tem cognição suficiente. Então você pergunta para a pessoa que acabou de sofrer uma violência, né? o que ela quer que aconteça com um criminoso que praticou aquela violência. Ele quer matar o cara. Né? Não tem consciência de direitos humanos para quem é vítima. Muito difícil. E infelizmente hoje nós temos muitas pessoas vítimas. Sejam vítimas da violência, concretamente falando, porque sofreu um assalto, ou tem algum parente que sofreu algum tipo de violência, ou algum conhecido que foi morto. Enfim, nós estamos vivendo um clima de violência. Esse clima de violência que nos faz a todos nós vítimas, né, nos atrapalha um pouco de ter discernimento sobre o que são os direitos humanos e sobre que essa é uma busca que, no final das contas, voltando na primeira questão, é o que nos faria mais felizes se todos buscássemos e se essas desigualdades acontecessem. Então, eu queria só dizer que concordo com o que você falou e que eu acho que esses são dois pontos. Enquanto nós estiver aumentando o número de vítimas, tá? E enquanto nós continuarmos com desigualdades e aumentando, às vezes, as desigualdades, a gente não tem ambiente propício para discutir direitos humanos, para defender direitos humanos, e a gente acaba caindo meio que nessa armadilha de dizer que os direitos humanos são para proteger bandido. E parece que essas pessoas, elas vivem um estado de violência constante. Porque a violência não é só o efetivo subtração de um bem. A gente tem um exemplo agora, no litoral. Quantos mortos? Eu ia tocar nisso. Pois é. No nosso litoral aqui, em Santos, no Guarujá, na Bahia, já foram mais de 20 mortos. Exato. E no Rio de Janeiro, na mesma semana, 12 mortos. E nós estamos falando de governos, e aí a gente não está jogando uma pecha. A gente está falando de um governo de São Paulo que, teoricamente, é mais um governo de centro-direita, que a polícia mata. E nós estamos falando de um governo da Bahia, que é um governo de esquerda, muito ligado ao PT. Aliás, o governador é do PT e a Bahia é governada pelo PT há muitos anos. Então, a gente não está falando aqui de sistema, de opções, a gente está falando de uma violência que, ao meu ver, é uma violência já enraizada. Está impregnado. Está impregnado. E é de uma violência que nós três não sentimos na pele. Sim. E talvez não tenhamos condições de avaliar exatamente o que é.
Mas eu já senti essa violência. Eu já senti essa violência na pele. Porque eu realmente, hoje eu não sinto mais essa violência na pele, mas assim, durante muitos anos, eu morei em periferia, eu já morei em comunidade, então é muito claro essa diferença. Na minha adolescência toda, eu morei em um bairro periférico. Então, quando você mora num bairro periférico, o adolescente, quando eu falo adolescente com 12, com 13 anos, ele tem aversão à polícia. Porque como ele vê a polícia? Ele sente na pele isso. Ele vê a polícia como um inimigo. Por quê? Porque a polícia vai o abordar. A polícia é importantíssimo para o nosso sistema. Vamos pontuar aqui. Quando a gente está com um problema, a gente liga para a polícia militar. Não liga para o advogado, não liga para o presidente da OAB, não liga para o governador. A gente liga para a polícia militar. É 190. A polícia militar, infelizmente, ela tem mau salário, não é remunerada adequadamente. Às vezes a polícia militar ela é usada como instrumento de manobra por governantes, mas é um fato que nos bairros periféricos o tratamento talvez nem seja culpa daquele indivíduo policial, talvez seja, isso que o Dr. Clóvis falou, enraizado, está estruturado essa violência. Os policiais são vítimas, são vítimas. Exato. São vítimas salvadas. E eles reproduzem talvez o que eles sofrem no quartel e etc. Mas o fato é que quem está na ponta, o jovem de 13, de 14 anos, especialmente o negro, ele é abordado da seguinte forma: e aí, vagabundo, qual é que é? Vamos pro alto. Enquanto... Qual é a sua passagem? Qual é o seu BO? Que BO que você segurou? Quantas passagens você tem? Então, assim, a gente precisa refletir, e eu penso que a OAB seja um importante espaço para que a gente possa, primeiro, efetivamente apurar. Em Guarulhos, nós tivemos um caso, há 3 meses atrás, vocês vão lembrar, um assassinato na Rua Guaratuba. A Rua Guaratuba, ali no Bom Clima, Léo, tem uma comunidade ali e tem um famoso pancadão de domingo para segunda-feira. Atrapalha todo mundo esse pancadão. Atrapalha, eu não gosto de usar esse termo, professor Clóvis, mas o cidadão de bem, né? O que é cidadão de bem? A gente não sabe, mas atrapalha aquele indivíduo que vai levantar às 4h30 da manhã para trabalhar na segunda-feira. Não tenha dúvida que atrapalha aquele cidadão, né? Aquele indivíduo. Mas isso não dá o direito para que a autoridade policial chegue nesse espaço, que aí a gente tem um outro problema de desigualdade. Talvez a população ali, talvez o jovem, só tem aquele espaço de cultura. O que ele entende como cultura, infelizmente, é aquilo. Ele não tem um espaço, por exemplo, de cultura segura. E aí aconteceu um assassinato, um homicídio há 3 meses atrás, nessa Rua Guaratuba. A OAB imediatamente soltou uma nota de repúdio. A gente não sabe o que aconteceu. A OAB, eu assinei uma procuração, a Comissão de Direitos Humanos está atuando no inquérito policial, então a OAB está formalmente no inquérito policial para nós apurarmos o que de fato aconteceu. Obviamente que os policiais tinham câmeras, isso ajuda muito. Faz 3 meses essas imagens não vieram ainda para o inquérito policial. E esse é o papel da OAB, é o papel de fiscalizar, de estar presente em um ato de violência que aconteceu. Claro que esse ato de violência não se compara ao que aconteceu no Guarujá, que foram, não me recordo aqui, mas muitas mortes. 16 mortes. Na Bahia foram 30 mortes. Na Bahia foi quase o dobro. Absurdo, né? Cabe à OAB, primeiro, nós temos um importante espaço de fala. Eu estava hoje na Câmara Municipal, fazendo a abertura de um evento, e eu falei das desigualdades. Num país desigual como o nosso, você estar na faculdade de Direito, você frequentar a faculdade de Direito é um privilégio. A nossa posição, então, é um privilégio muito grande. Você foi muito feliz no que você falou, que hoje nós não sentimos essa carga. O policial, quando ele vai me abordar, ele me trata de doutor. Doutor, tudo bem com o senhor? O senhor tem habilitação, por gentileza? Eu queria que fosse dessa mesma lhanheza com aquele que está na periferia, porque todos nós somos cidadãos, não existe classe. Nós não estamos num país que é dividido por casta, mas infelizmente a desigualdade nos divide por casta. Ontem eu vi notícia na Bahia, um cidadão foi preso por tentar entrar na sua própria casa. Esse cidadão era negro. Negro. Estava tentando entrar em casa e não combina com a interpretação daquele policial que o abordou que o negro tivesse casa. Não existe outra explicação para isso. Está entrando em casa, então. Quando ele está num carro, quando ele mora numa casa boa, quando ele está bem vestido,
é o contrário. A suspeita é quando ele está bem. Porque a ideia que tem é que o cidadão pobre tem que estar mal. Choca uma pessoa pobre estar bem. É justamente essa falta de... E gera desconforto. Gera, o cara se sente incomodado. O aeroporto é uma clara... um resumo disso, né? A gente está passeando aqui por vários eventos, mas assim, em algum momento do nosso país nós tínhamos as passagens aéreas mais acessíveis. E você tinha no aeroporto, o Léo deve viajar muito, né? Vai para Brasília, volta, né? Eu também tenho constantes viagens, né? E você via no aeroporto pessoas mais humildes. O que deveria ser algo positivo, algo interessante, festejado, se tornou uma briga de classes. Né? Engraçado que na França tem um fenômeno muito engraçado, né? No Brasil, a classe média briga com a classe baixa, os pobres, né? Na França, é justamente o contrário, né? A classe média e os mais pobres, eles se unem para brigar contra a burguesia, né? Então você tem protestos ali na França, e talvez o histórico deles, se a gente pegar um pouquinho da história da França, a gente vai entender um pouquinho, mas não me passa muito pela cabeça essa divisão de classes que a própria classe média faz. A classe média não permite que pessoas mais pobres tenham acesso a alguns privilégios típicos da classe média, né? O que é um grande problema, e talvez esse problema seja de mentalidade, de cultura. É falta de consciência de classe, né? Consciência de classe. A pessoa não tem, na verdade, não tem a exata noção de onde ela está e de onde ela veio. Né? É o sujeito que ascende um pouco e automaticamente ele odeia o cara da classe anterior a qual ele pertencia, né? E que ele pode voltar a qualquer momento, porque ele não é um cara bem situado, digamos assim, uma situação sedimentada. Ele está por algum esforço, na maioria das vezes, esforço próprio, né? Chegou numa situação mais sedimentada, mais estabilizada, mas não sedimentou a ponto de dizer mudei de classe, né? E mesmo que tenha mudado, ele não pode esquecer o que já passou, né? Porque é a dor que ele já sentiu que alguém está sentindo. Mas nós, quando se fala em direitos humanos, a gente termina sempre centralizando ou dando uma importância menor à questão criminal, que é realmente uma coisa que traz indignação. Nesse caso do Guarujá, eu acho, quer dizer, a vingança contra uma morte provocou em 8 dias a morte de 16 pessoas. Né? E pelas denúncias, inclusive a OAB está atuando e tal, tem notícia de que tem pessoas que morreram sem saber por que estavam morrendo. Bom, mas não é só na área criminal, né, doutor? Não. Eu estou acompanhando, agora que tenho trabalhado menos, e acompanho muita leitura, e não gosto muito de me focar apenas num tipo de imprensa. Eu gosto de passear por todas para poder desenvolver e manter o senso crítico. E na área do direito do trabalho? Você atua no direito do trabalho. Há muito tempo eu não vejo tanta prisão, tanta atuação por causa do trabalho escravo. Pelo Brasil afora. Tem trabalho escravo aqui, no Bom Retiro. No aeroporto internacional de Guarulhos tem trabalho escravo. Nós temos notícia, a OAB é quase a esquina do mundo. Tudo passa pela OAB. Nós temos notícias de trabalho escravo dentro de uma grande, de uma companhia europeia, que assim, é absurdo. Nós relatamos e oficiamos o MPT. Está muito próximo, está aqui do lado. Nosso contato. Pois é. Então, e obviamente que você, como presidente da OAB, tem o acesso às informações no dia a dia. E, sei lá, isso não é um retrocesso? Ou sempre teve e nós não tínhamos consciência que aquilo era um trabalho? Não é. Eu acho que não é retrocesso, não. Eu acho que muitas coisas em todas as áreas estão aparecendo como não apareciam antes. Eu penso exatamente como o Dr. Leonardo. Eu penso que
Isso sempre existiu. O fato é que nós temos hoje uma sociedade muito mais conectada, uma sociedade muito mais exposta, e a gente está tirando a cortina, né? Claro que os órgãos fiscalizatórios têm um papel muito importante nisso, o MPT tem feito um trabalho razoável. Aliás, eu penso que o MPT deveria ser um pouco mais ativo. Eu que atuo na Justiça do Trabalho, na seara trabalhista, a gente percebe que o MPT é um pouco mais tímido ainda. Aliás, o melhor concurso, você que é estudante de Direito, você quer estar estudando para a magistratura do trabalho, desvia o seu curso, vai para o MPT. Porque assim, o MPT são situações muito mais tranquilas. O dia a dia do MPT, ao meu sentir, atuando na seara trabalhista, é mais tranquilo. O MPT, especialmente em São Paulo, né? A gente tem alguns outros lugares que o MPT é um pouco mais ativo. Só como nós temos pessoas que nos assistem que não são advogados, é o Ministério Público do Trabalho. Né? Que é específico vinculado à Justiça do Trabalho. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho cabe essas grandes investigações, não cabe a ele eminentemente essas investigações, essas operações, porque nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos auditores fiscais do trabalho que genuinamente cabe essas investigações, né? Mas o MPT, o STF já decidiu, e aliás, numa recente decisão do STF agora, acho que da semana passada, que o Ministério Público pode conduzir investigação. Na seara criminal, obviamente, que isso vale também, isso já acontecia há muito tempo para a seara trabalhista. Mas eu penso que a gente está tirando a cortina, especialmente no mercado competitivo. O mercado empresarial tem ficado muito mais competitivo. E aí nós temos um grande problema aqui, porque conforme nós vamos estudando, nós vamos encontrando outros problemas. Eu advogo na área trabalhista, advogo para algumas grandes empresas, e as empresas elas falam exatamente isso. Falam assim, olha, eu sou cumpridora das minhas obrigações. Eu não consigo fechar um contrato... Como é que eu discuto, né? Exatamente. Eu não consigo fechar um contrato sem emitir nota fiscal, e se eu emitir nota fiscal, eu tenho uma carga tributária de 10%, de 15%, de 20%. Fora a folha de pagamento, que é altíssima a carga tributária. Como é que eu disputo com aquela empresa pequenininha, que ela, às vezes, não vai recolher o FGTS, ela não vai recolher o INSS, ela não vai pagar o tributo sobre a nota, e aí ela tem condições de dar um preço, um orçamento de milhões, de 4, de 5, de 10 milhões, 20% menor. E o contratante, ele prefere economizar 2, 3 milhões, e aí, esse indivíduo que pegou o contrato por 20, 30% menos, muito provavelmente, ele vai se utilizar em algum momento de uma mão de obra precária que muitas vezes vai se assemelhar ao serviço escravo. Que, vamos trazer aqui para a construção civil, que é comum. Nós tivemos um caso aqui em Guarulhos, que inclusive foi objeto de ação civil pública, e é notória essa ação civil pública. Inclusive as empresas, uma grande construtora foi condenada a indenizar, inclusive com parte do dinheiro foi utilizado para adquirir o prédio ali das Brad, que faz um importante trabalho. Esse fato que eu vou falar aqui é uma situação pública. Construtora que é uma grande construtora que contrata várias outras empresas para prestar o serviço. Essas outras empresas dão um preço de 20%, 30% menor, só que ela não investe num alojamento digno, você não tem alojamento para os trabalhadores, ela traz trabalhador do Nordeste do país, do Norte do país, do Sul do país, para trabalhar em condições em cama quente. Enquanto um dorme, o outro está trabalhando. Essa mesma cama que o cara levantou, o outro dorme. Quer dizer, são situações sobre-humanas. É importante também dizer que nós não estamos falando aqui de pegar o cara amarrado, acorrentado e bater necessariamente. Também tem um caso, né? Sim. Mas necessariamente o escravo, né? O escravo moderno, não é esse que vive acorrentado e sendo chicoteado. Né? O escravo moderno é aquele que vive em condições que não são as condições esperadas para um ser humano viver dignamente. Exato. Vou te dar um exemplo. Aquele indivíduo que trabalha 13, 14 horas por dia. Ah, mas trabalhar 13, 14 horas não é algo... Nós trabalhamos 13, 14 horas por dia. Não é um problema. Tá, o indivíduo que trabalha 13, 14 horas por dia, carregando peso, quando ele vai para o final da jornada de trabalho, ele está longe da família dele, ele vai para um alojamento, o alojamento não tem banheiro sanitário. Ele tem que tomar banho frio na canequinha. Às vezes nem toma banho, porque ele está tão cansado que ele precisa dormir. E às vezes ele vai dormir numa cama que não é uma cama digna, que não tem higiene. Essa situação somada
é um conjunto de fatores que nos indicam que essa condição desse trabalhador é análogo à escravidão, né? Então, e isso é punível, obviamente, pelo direito. Obviamente, nós temos uma repercussão de direito material ali, de indenização efetivamente para aquele indivíduo que sofreu essa violência, seja no que tange aos direitos trabalhistas, seja no que tange a reparação civil, dano moral, dano material e etc. Mas nós temos uma reparação que aí está acontecendo aí um dano à coletividade, é um dano social. E aí nós temos uma reparação que é uma indenização coletiva, né? Além de assinar, e aí entra o Ministério Público do Trabalho. Esse é o trabalho efetivamente do Ministério Público do Trabalho. Propor uma ação civil pública para corrigir aquela situação e para fazer com que aquela empresa pague uma indenização que seja exemplo de caráter pedagógico, que esse valor vai ser utilizado para outras situações, pode ser utilizado para uma ONG que presta um relevante serviço naquela área, enfim. Então isso é muito comum, esse trabalho análogo à escravidão nos tempos modernos. O Leonardo foi muito feliz. Não é aquele indivíduo que vive amarrado, chicoteado, mas aquele indivíduo que não tem sanitário, não tem uma cama para dormir, não tem uma boa alimentação, porque às vezes a alimentação está estragada, ele vai comer, está estragada, e na falta de alimento ele come comida estragada, depois passa mal, e aí vira uma rotina absolutamente desumana. E a origem do trabalho escravo começa na necessidade do trabalhador de arrumar uma boquinha para trabalhar. Porque normalmente a migração interna está sempre presente no trabalho escravo. Tá? Quando deu aquele problema lá no Rio Grande do Sul, na região dos Parreais, lá do Vinhedos, empresas de nome, né, que a gente sempre achou que eram coisas que, né, de onde eram os trabalhadores? Lá no Rio Grande do Sul, e eu sei a realidade porque eu sou de lá, tem gente desempregada que precisa trabalhar. Mas o pessoal foi fazer o quê? Foi trazer lá no Nordeste. Né? E também do exterior, né? Tem argentinos. Isso eu vou falar da migração internacional, claro. Né? Então, que acontece? As pessoas são iludidas por um trabalho e no desespero, não tem emprego lá em Sergipe, no Piauí, não sei o quê, e vou trabalhar. Aí vai para um local ermo, sem assistência nenhuma. Olha em volta, não vê nada. Não vê nada, só Não vê. precisa nem amarrar porque não tem para onde fugir. Exato. E ainda vê vinho e não pode beber o vinho, no caso dele. E aí vê o absurdo que foi aquilo. Existe um caso famoso aqui de Minas, né, onde tinha um empresário grande que tinha trabalho escravo aqui perto de Belo Horizonte, né, e que, bom, está condenado, acho que há 10, 12 anos atrás, e ainda não foi preso. Porque vai protelando, mas ele cometeu trabalho escravo. Né? Há pouco tempo, nós estamos vendo, aqui no aeroporto de Guarulhos, a chegada de imigrantes. Né? Haitianos, da África, afegãos, especialmente afegãos, né? nigerianos. Chegou a ter 170, 180 dormindo no aeroporto. Eles vão ser, aqui, muitos deles, futuros escravos. Porque a situação que eles estão é tão aflitante que qualquer coisa melhor que aquilo é melhor para eles, mas não condiz com cidadania, com dignidade humana. É muito complexa a situação. Extremamente complexa. As pessoas vêm do Brasil, né? Esses refugiados, eles fogem de conflitos internos, né? Você imagina, eles têm um risco de perder a vida, né? De morrerem, de perderem as suas esposas, especialmente estou falando de afegãos, né? O afegão, e aí a gente tem a gente tem um projeto humanitário na OAB que a gente tem feito um trabalho com os afegãos. Os afegãos, eles são um pouco diferentes. Eles são médicos, eles são engenheiros, então eles têm uma consciência de cidadania
um pouco mais evoluída. Por exemplo, eles não aceitam de forma alguma se separarem das esposas. Então você tem, no Brasil aqui você chega, você olha, aqui nós temos aqui um alojamento para mulheres e um alojamento para homens. As crianças ficam com as mulheres. Eles não aceitam de forma alguma, eles não aceitam se separarem das esposas. Então nós estamos falando de advogados, nós estamos falando de médicos, de engenheiros. A primeira leva que chegou no Brasil eram pessoas mais qualificadas. Então você imagina, o seu país é invadido, um país pequeno, praticamente um país pequeno. Então você tem a sua vida e aí você se vê em risco de perder a sua vida. Então você vai sair para o primeiro local, para o primeiro avião, você vai. Não está fugindo necessariamente da fome. Exatamente. Pessoas que tinham casas boas, né? Então você... Esse perfil é um perfil um pouco diferente, esse perfil ele não se sujeita. E o Brasil para eles é passagem. Eles não querem aprender a língua, a maioria deles, né? Eles não querem uma interação maior com a cultura brasileira, porque eles querem ir para os Estados Unidos ou para países da Europa. Eles fazem aqui um ponto para ir. Porque eles têm, às vezes eles possuem um parente nos Estados Unidos, na Itália, então eles estão aqui momentaneamente esperando ajuda para que eles saiam do Brasil, né? Alguns querem estabelecer residência aqui, mas nós temos uma coisa, especialmente os afegãos, a gente está falando agora, que a gente tem uma incidência muito grande de afegãos aqui no Brasil, né? No aeroporto de Guarulhos. A gente não tem uma cultura de acolher os afegãos aqui, né? Então a gente não tem uma comunidade afegã aqui. Então a alimentação deles é diferente, então tem toda uma questão com relação aos afegãos. Agora, com relação aos africanos é diferente, é isso mesmo. Você vê, em Vitória nós tivemos três nigerianos, eles vieram na proa do navio, você imagina, 20 dias atravessando o oceano num espaço, se não me engano era 3 ou 4 metros quadrados. Exatamente. Não sabia nem do tamanho. Exatamente, não sabia nem para onde estava indo. Essas pessoas, elas têm uma condição de vulnerabilidade absurda. Eu acho que desses 3, 2 ficaram e um voltou. E você Ele fez uma viagem totalmente inútil porque estava sem rumo. Mas aí você pega o trabalhador numa situação da mais absoluta vulnerabilidade. O empresário a cada dia tentando buscar mais competitividade. No meio disso tudo entra a figura da terceirização, né? Aí a gente cai lá no exemplo do Rio Grande do Sul. Que grandes empresas que têm, aparentemente, jamais se envolveriam com algo parecido ao trabalho escravo, mas terceirizam para um outro que ele não sabe exatamente o que está fazendo, ou como está fazendo, né? E faz de conta que não é comigo, né? Porque eu não tenho trabalhador escravo, mas ele terceiriza um outro que tem. Então, me custa crer que isso seja só, que isso não, que a grande empresa, que a diretoria, né? Que a alta administração das grandes empresas não imaginem que isso pode acontecer quando fazem uma terceirização de Veja a contradição que isso tudo provoca. No Rio Grande do Sul, particularmente, na região da Serra, foi colonizada por italianos, espanhóis, alemães, que vieram aqui para o Brasil para melhorar de vida. Melhoraram de vida e hoje estão fazendo com os seus subordinados aquilo que eles não queriam para eles. Um ser humano. E aquele upgrade que eu disse antes, né? Você então, passa de oprimido a opressor e aí esquece. Mas é interessante isso, né? A história do Brasil, ela se confunde ali com a imigração, com o período de abolição da escravatura. Só que nós temos dois povos completamente diferentes. Nós temos um povo que chega de outros países, por exemplo, da Itália, principalmente italiano, né? Mas de outros países também, que tem uma consciência, e aí é importante essa consciência de cidadania, né? É importante a consciência, o que eu preciso, essa consciência de cidadania, de direitos e deveres. Que não precisa estar escrito um direito. Direito humano não precisa estar escrito. O italiano chega no Brasil com a sua família e fala assim, não, eu não vou me submeter a isso. Eu não sou escravo.
E muitas vezes o escravo, por não ter conhecido uma outra vida, ele submetia a isso. E aí você tem o italiano, o imigrante, próspero no Brasil, e você tem o povo negro sendo cada vez mais escravizado no país. Você tem uma diferença enorme entre esses dois povos. Porque um tem consciência política, um tem consciência de cidadania. O outro só conheceu a chibata. O outro só conheceu a violência. E aí você tem, é o que o senhor acabou de falar, você tem esses imigrantes se tornando grandes produtores, fazendeiros e etc. Mas a gente precisa analisar, especialmente no mundo empresarial, a gente falando de direitos do trabalho, essa questão de competitividade, nós temos dois rolos compressor na nossa sociedade. Um rolo compressor se chama capital. O dinheiro passa por cima de tudo e de todos. Ele precisa ser limitado, ele precisa ser freado. O outro rolo compressor se chama Estado. O Estado, ele tem uma fome que, se ele não tiver um freio, ele passa por cima de tudo. O Estado, talvez naquela questão penal e na questão tributária, que a gente precisa de limitação, especialmente com relação à questão penal, tributário também. O capital, ele precisa ter freios. Quando o indivíduo ele tem que instalar uma linha de vida, quando ele está construindo um prédio, aquela linha de vida vai encarecer a obra, mas ele precisa ter uma legislação e uma fiscalização. O indivíduo, hoje nós estamos falando muito de compliance, e compliance trabalhista é justamente isso que o Leonardo disse. A grande empresa, a diretoria que fica, às vezes na Avenida Paulista, não, agora o centro é a Faria Lima, não é mais a Avenida Paulista. A diretoria da empresa fica na Faria Lima, a produção dele fica no sul. O ar-condicionado dessa empresa é maravilhosa, mas quando ele vai decidir pelo valor. Nós estamos num momento que os diretores, eles precisam ter uma consciência, e a legislação tem que impor essa consciência, de que ele precisa observar uma questão socioeconômica. Ele não pode contratar uma empresa que está dando um orçamento de 50% a menos sem ter a diligência de conhecer como é a prestação de serviço. Porque senão ele será responsabilizado, e deve ser responsabilizado. Porque quem tem dinheiro é quem está na Faria Lima, quem é a grande empresa. Eu trabalho muito na construção civil e eu prestei auditoria para uma empresa contratada. Então, como funciona, né? Tem grandes fundos que recolhem ali 100, 200 milhões e eles querem gastar esses 100, 200 milhões. Se eles deixarem no investimento, não vai render tanto como se eles aplicarem esse dinheiro. Então, eles não entendem nada de construção civil, eles têm o dinheiro, eles constroem uma grande empresa, ele contrata uma grande empresa que tem uma expertise na construção civil, né? Faz um trabalho muito apurado de orçamento, e esse fundo é que aprova essa empresa indica o prestador de serviço e esse fundo aprova cada orçamento. Esse fundo, ele só tem a visão do que é mais barato. E fazendo a auditoria, é o lucro. O que é mais barato? Então, o mercado pratica, por exemplo, R$60 um metro quadrado, por exemplo, da construção civil, não é esse o valor, só estou falando de forma hipotética, e ele tem um orçamento na mesa dele de R$40, que é quase 40% a menos, ele vai pelos R$40. Fecha com ele. Só que esse cara aqui, ele vai quebrar na obra, ele vai demitir muitos trabalhadores e vai sobrar para esse indivíduo aqui. Esse indivíduo, o grande empresário, o grande fundo, ele tem que ter essa consciência socioeconômica, essa consciência ambiental, que a gente nem falou da consciência ambiental, mas ele precisa ter essa consciência econômica, porque isso pode... Ou ele tem que ter medo. Exato, e a legislação, o medo do empresário é o bolso. Então, é o que eu falei dessas civilizações. É isso. E a gente precisa, e por isso que é importante esses órgãos de fiscalização estar sempre ativos. Pois o assunto, obviamente, é vasto, e eu não quis tocar no direito ambiental, porque o direito ambiental exige uma outra conversa. Porque realmente é uma... E a gente nem tocou no STF ainda. Eu estava com uma vontade de falar que a gente vai perder a primeira ministra que veio do direito do trabalho, que é o meu direito. Ela vai se aposentar agora no final do ano e nós não teremos nenhuma ministra de direito do trabalho no STF. E o STF tem feito cada atrocidade com o direito do trabalho, que cada vez que o STF vai se debruçar sobre uma questão trabalhista, nós trabalhistas falamos, nossa, vai vir caquinha daí. Mas infelizmente
Ou, felizmente... E como que a ministra Rosa Weber tem se posicionado nessas ações em que o Supremo tem passado por cima de direitos do trabalho? Pois é um oásis, assim, é um oásis de resistência a ministra Rosa. Né? Então, a ministra Rosa tem feito um trabalho muito relevante, especialmente para a advocacia trabalhista. Eu acompanho os votos dela. A ministra Rosa não é uma ministra que quer holofotes, né? É uma ministra discreta. Ela passou acabando o mandato dela e praticamente, né, ela vai meio no anonimato. Mas o juiz precisa ser assim, né? O juiz ele não precisa de luzes. O juiz ele precisa escrever bem, julgar bem, analisar o caso concreto de forma detida. Se você quer luzes, vai para outra profissão. Bom senso, equilíbrio. Bom senso. E a ministra Rosa reúne todos esses predicados. Então, assim, infelizmente, aqui para a advocacia trabalhista, nós vamos perder o nosso oásis de resistência no STF. Mas tem um assunto que nós temos aqui 5, 7 minutos para conversar. E a cidadania e os direitos humanos no feminicídio? Que está aumentando, eu não sei se aumentou ou se sempre teve e a gente não sabia. Porque o pessoal não gosta muito de imprensa livre, porque a imprensa livre Evidência. pode fazer os seus exageros, mas eu ainda prefiro uma imprensa livre com exagero do que uma pseudo-imprensa livre com a boca amarrada. Qual é a tua visão a respeito do feminicídio? Olha, a gente tem observado sim essa evidência ou esse crescimento do número de feminicídios muito preocupante, né? Infelizmente, nós tivemos esses casos de violência, né, doméstica, porque o feminicídio começa com uma violência doméstica. Uma violência doméstica que não foi coibida, que não foi tratada, ela progride, às vezes rapidamente, às vezes lentamente, para um feminicídio. Né? É uma preocupação, a sociedade deve debater o assunto, deve debater o tema, mas o feminicídio e a violência doméstica, ela está presente. Obviamente que a maior incidência é na periferia, não tenha dúvida disso. Mas nós tivemos um caso de um juiz de direito, aqui de Guarulhos, que cometia violência doméstica, isso é evidenciado pela imprensa, isso filmado, e ao que tudo indica, ele mesmo filmado. Esse caso, se não coibido com várias mulheres, se não coibido fosse, poderia evoluir para um feminicídio. Como que a gente trata a cidadania dessa mulher que ela é agredida? E nós tivemos o caso de magistradas, né, que sofrem violências, né? Nós tivemos um caso de um juiz de família, aqui de Guarulhos, inclusive, alguns anos atrás, que foi acusado, que inclusive teve processo na corregedoria. Quer dizer, isso está presente em todas as camadas da sociedade, seja na periferia, seja na alta classe. Porque aí muda aquele foco, não é o negro, não é o pobre, é qualquer um que pode ter essa vulnerabilidade. Eu penso que nós temos uma evolução com relação à legislação. A legislação tem protegido. Nós sabemos que no processo penal, nesses tipos de processo, a palavra da vítima tem muita força, né? O que alguns criminalistas até criticam do ponto de vista de segurança jurídica, mas do ponto de vista da legislação nós temos uma evolução. O que falta é o poder público se debruçar mais, que a gente cumpra essa legislação. Por exemplo, aqui em Guarulhos nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é feita pela Guarda Civil. Só que nós temos 1.300.000 habitantes, né? Nós temos um número muito grande de violência doméstica e nós temos uma patrulha que tem 5 policiais femininas fazendo a patrulha de toda a cidade. A ideia é muito boa, a iniciativa é muito boa, mas não tem estrutura. Né? E nós precisamos, e a OAB tem feito esse trabalho, dialogado com o juiz da vara de violência doméstica, junto com algumas universidades, nós queremos implementar aqui, professor Clóvis, em Guarulhos, que é o tratamento, a gente fala com muito cuidado disso, que é o tratamento daquele ofensor. Parece que a gente está defendendo o ofensor, parece que o defensor é um coitadinho. Não é isso. Eu vou explicar. Às vezes, a pena para quem comete uma violência doméstica não é suficiente. Esse indivíduo, o histórico dele, não é um indivíduo que é criminoso, mas ele pratica violência doméstica.
a mulher demora anos para sair desse ciclo ou desse círculo de violência doméstica. Às vezes anos para ela romper essa barreira. Sair do casulo. Sair do casulo. E depois de 10, 15, 20 anos ela rompe essa barreira. Esse homem, ele vai cometer a mesma violência com a próxima parceira. E aí, estudos nos mostram que penas, junto com a pena restritiva de liberdade, se nós tivermos uma educação e um tratamento para esse indivíduo, a tendência dele não reincidir nesse crime é grande. Aliás, há números que nos mostram, em cidades menores que Guarulhos, em outras cidades, um número de não reincidência de até 80%. Então, mas isso depende de um tratamento, claro, Poder Judiciário, uma sentença em que tem uma pena restritiva, mas uma pena educativa também, um trabalho da OAB junto com as universidades, especialmente aquela universidade que tem o curso de psicologia. Esse indivíduo, normalmente quem tem que falar com esse indivíduo são homens, porque ele não aceita a orientação de uma mulher, talvez pelo histórico dele. Então a sociedade, ela precisa, a OAB tem feito esse trabalho, é muito difícil fazer esse convênio. E tem que ser o homem, psicólogo, exato, que tenha consciência do potencial, né? Porque senão pode chegar lá, não, tudo bem. Não, exatamente. É enfrentar o problema. Enfrentar. E a OAB entra como educação mesmo, né? Junto com esse trabalho. Então a gente tem, desde o ano passado, a gente tem conversado com uma grande universidade aqui de Guarulhos, conversado com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já nos deu o start, o ok, para nós startarmos esse projeto. A gente precisa apenas, tudo gera custo, né? Custo e viabilizar. Mas o fato, como eu vejo essa questão de feminicídio, não tem outro que não a educação. Não tem outra forma que não a educação para a violência doméstica, para que a gente não, de fato, não tenha aqui um feminicídio. E nós educarmos as nossas crianças. E se de fato cometer, nós temos uma legislação, hoje nós temos uma legislação muito forte e firme para coibir esse tipo de situação. Nós já entrevistamos esse ano, 2 vezes, a doutora Dalila Figueiredo, que é presidente das Brasas, e que há muitos anos trabalha na defesa e na proteção da mulher. E ela nos relatou coisas assim, ia aterrorizar, né? A questão da violência, pessoas que estavam protegidas e faziam ameaças a próprios funcionários e colegas advogados que trabalham na casa, né? E é um trabalho muito importante, relevante, e que a gente sente que faltam braços para seguir em frente. Mas olha, eu acho que a nossa conversa foi sensacional. Tá? Foi dentro do que a gente esperava. Tá? Abordamos várias questões, sobre vários ângulos, e com uma ética importante. Nada de puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Né? E nessa discussão é complicado a gente fazer a discussão. Tá? Eu agradeço imensamente a presença do Dr. Ávila, tá? E aqui no Instituto pode contar que o que nós pudermos contribuir nessa área, né? Nós temos vários colegas advogados que compõem o nosso Instituto, que são ligados à OAB, né? O Dr. Rodrigo Prates, seu vice-presidente, que foi meu aluno e que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, e Dr. Guilherme, né? Enfim, né? Doutora Adriana Proti, enfim, todo mundo lá dentro, todo mundo aqui. Né? E o que nós pudermos contribuir de alguma forma, principalmente nessa questão da conscientização pela educação, que isso aí eu acho que é primordial. Então, agradeço a presença, doutor, e o trabalho continua. Né? O tempo passa, você vai deixar de ser presidente da OAB local, talvez seja da OAB mais à frente, de outro lugar, mas os problemas continuam e a gente não pode se divorciar disso. Tá? É isso. Então, eu agradeço a tua participação, Leonardo, as suas abordagens muito pontuais, né?
Você sabe, não é porque você é meu filho, mas você sabe do orgulho que eu tenho, da sua inteligência e da consciência das coisas que você tem. Então, agradeço ao Leonardo. Palavrinha para você dizer tchau. Tchau. E o doutor Abner para fazer as considerações finais. Bom, muito rapidamente, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo também. E sempre que me convidar, eu dou um jeito de vir. Beleza. Tranquilo. Eu agradeço muitíssimo a generosidade do convite. Obrigado, Leonardo, brilhantou ainda mais essa nossa conversa. Obrigado, professor Clóvis, é um grande prazer estar aqui. Digo, reafirmo, na presidência da OAB, eu tenho um grande privilégio e prazer de trocar informações com pessoas altamente competentes e o Dr. Clóvis é uma dessas pessoas. Agradeço a acolhida, quero deixar aqui uma mensagem para a advocacia nesse dia especial, dizer que é um grande privilégio exercermos a profissão que nós exercemos. Nós mudamos o mundo, cada dia que nós saímos de casa para exercer a advocacia, nós mudamos o mundo de uma pessoa, aquela pessoa que precisa. Seja no direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito penal, no direito empresarial, nós mudamos o mundo de uma pessoa. Portanto, a nossa profissão é uma profissão absolutamente relevante e necessária para a sociedade. Portanto, precisamos continuar firmes, unidos, para que tenhamos melhores condições, para que tenhamos nossos direitos e prerrogativas respeitados. E conte com a OAB, conte com essa instituição quase centenária para que possamos juntos ter ter um sistema de justiça melhor, com mais igualdade. Eu costumo dizer sempre, e parafraseando o nosso ex-presidente Ferrari, que a OAB não é aquele amontoado de concreto. A OAB está aqui, com o Dr. Leonardo, com o Dr. Clóvis, com cada um de nós que, ao chegar no fórum, nós levamos juntos a OAB. Portanto, devemos permanecer em unidade. Parabéns a você, advogada e advogada, que exerce esse mistério com tanta dedicação, quase como sacerdócio. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito bem. Agradecemos, então, a participação de todos. Lembrando que o nosso Instituto Proleges tem um foco na distribuição do conhecimento, com cursos, palestras, entrevistas, e nós temos um braço no Proleges Solidariedade, onde semanalmente nós levamos um pouquinho de alento aos moradores de rua, né? Aqueles que não têm a mínima dignidade respeitada, levando lanche, levando roupa, enfim, e sempre com a participação voluntária de todos os nossos associados. Obrigado e até uma próxima oportunidade.